Não, galera, o título não é clickbait, tá bom? Eu não tô brincando, isso é uma interpretação de Apocalipse, sabe? E é sério, houve essa interpretação na minha igreja, onde tem pastores que estudaram bastante, estudaram muito o cristianismo, a Bíblia e tal e tudo. E essa é uma interpretação de Apocalipse que eu quero trazer para vocês, né? Se você todo mundo tem sua própria opinião, então você pode concordar ou não, mas eu vou apresentar para vocês essa interpretação de Apocalipse que aconteceu lá na minha igreja, sobre a abertura do quarto selo e sobre a morte de 2 bilhões, bilhões, não milhões, é bilhões de pessoas. Então bora lá. Vamos lá. Aqui. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Bom, agora eu quero dar uma parada para explicar para vocês o que é esse primeiro selo e por que ele já foi, que os 3 primeiros já foram cumpridos e está no quarto, né? A próximo passo é o quarto. Bom, esse cavalo branco, ele faz uma alusão ao Império, ao Império antigo, né? Na verdade, não é o Império Romano, é o Império Parto, né? Que era dos persas. Inclusive, para quem não sabe, os iranianos são descendentes dos persas, não, eles não são árabes, eles são descendentes dos persas. E por que que é o Império Parto que tá falando aqui, né? Por que que é o Império Parto e por que que ele que faz uma alusão a ele? O Império Parto, ele era conhecido por utilizar muito arco e flecha e ser o terror do Império Romano. Sinceramente, ele dava muita dor de cabeça pro Império Romano. E os caras lá tinham habilidades excepcionais em andar de cavalo e usar o arco e flecha. Então é uma alusão ao Império, sabe? É isso. Agora eu vou continuar. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu um outro cavalo, e este era vermelho, fazendo alusão ao sangue. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Bem, isso aqui é uma alusão ao Império Romano. Por quê? Porque quando fala para tirar a paz da terra, na verdade o que quer dizer? Quer dizer que é uma ironia com a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Era aquilo de a ideia vendida pelo Império Romano que dizia: ah, é melhor você não se revoltar, é melhor você não reagir, né? Você não reagir a nossa dominação, a nossa conquista do seu território, porque porque você vai ter estradas pavimentadas, vai ter comida, vai ter água, vai ter alimento, é uma utopia que eles criavam, a Pax Romana. E por isso que se cumpriu, né? O Império Romano já foi deposto. Agora vamos para o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. E detalhe, esses seres viventes representam a criação, sabe? Toda a criação de Deus, sabe? E eu não sei muito bem o que eles são, mas eles representam a criação. Dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Preto é a palavra aqui em referência ao luto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia ser uma voz, o que parecia uma voz entre os 4 servidores dizendo: 1 quilo de trigo por um denário e 3 quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: esses alimentos, o trigo principal, que é o principal, né, a cevada também, acho que também é a cevada, eram alimentos que os reis tinham, sabe? Eram alimentos que os reis tinham e, e era o básico da alimentação deles, é o básico dos nutrientes, sabe? Aqui está dizendo que, até falando, não danifica o azeite e o vinho, que eram alimentos mais secundários, que não faziam tanto bem assim, pelo que eu entendi da pregação. Mas assim, aqui tá fazendo uma. Tá falando o quê? Que Deus vai tornar a coisa mais básica, o alimento mais básico pra gente viver, pra ser saudável, escasso, sabe? E muito caro, sabe?
E é o que está acontecendo hoje em dia. Tipo, o pastor lá, ele até fez uma brincadeira assim. Ah, mano, imagina lá você ainda lá comprando precisando, você precisa de arroz, de feijão, essas coisas, e tem um monte de Nutella no supermercado. Nutella é que é alimento que não é saudável, né? É um junk food, essas coisas, sabe? É uma comida mais industrializada, sabe? Então, isso já cumpriu porque hoje em dia tá bem escasso esse trigo, que é um dos alimentos básicos para nutriente e é industrializado e tal e tudo. Gente, eu já falei, quando eu coço assim, essas partes aqui, é porque tá coçando mesmo. Não é porque eu tô mentindo, não. Não é nada disso, tá bom? Inclusive, se você assistiu o Metaforando, ele já falou eu já vi ele falando que nem sempre quando uma pessoa coça o nariz, coça alguma coisa assim, é porque ela tá mentindo, sabe? Mas pode ser que ela tenha coceira mesmo, sabe? E é isso que tá acontecendo comigo. Agora, vamos no quarto selo, né? O quarto selo que é, mano, esse aí é pesado. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Esse amarelo aí, eu quero falar aqui porque algumas traduções falam de verde, não amarelo. É porque a palavra no grego, que se não me engano é cólisis, eu acho que é cólisis, tá? Mas eu não tenho certeza, eu não lembro direitinho. Mas essa palavra é algo é uma cor entre o verde e o amarelo, é um amarelo meio esverdeado. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Ah, um detalhe aqui, esse Hades aí não é o inferno, tá bom? Esse Hades aí, na verdade, o inferno, né? Ele é a Gehenna, né? Que é o juízo, que é depois do juízo final. Esse Hades, né? Ele na verdade é o mundo dos mortos, né? Que é o Sheol, né? Que diziam ser no Antigo Testamento, pelo que eu me lembro, que é o Sheol. É o mundo onde a pessoa fica temporariamente aguardando o juízo final, sabe? Que é o Sheol. Ele se divide em duas partes. A primeira parte é no seio de Abraão, que é onde os salvos ficam. E a segunda parte é o pessoal que não é de Jesus, que sofre, que tem um sofrimento nessa parte, né, tem um sofrimento temporário, aguardando o juízo final para ser lançado no inferno, né? Então tem o seio de Abraão, que é onde os salvos ficam, né? Os salvos que venceram. E tem uma parte que a pessoa fica recebendo tormento, né? Aqueles que não foram salvos, aguardando do juízo final. Que os dois aguardam o juízo final, né? Aí o juízo final vai ser ao seio de Abraão para Nova Jerusalém. E os caras que ficam sofrendo do tormento, eles vão pro inferno, né? Vão pro inferno, né? Que é, enfim, uma vida completamente sem Deus, né? Que é uma vida de tormento eterno, né? Bom, vamos continuar. E o Hades eu seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra. Ó, presta atenção nessa palavra. Um quarto da terra. Para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Na pregação falou sobre o quinto selo também. E sobre o sexto também, mas eu vou focar no quarto selo, tá bom? Eu não vou falar sobre o quinto nem sobre o sexto selo, porque eu acredito que o que mais importante aqui tratar sobre o quarto selo. Bem, esse quarto selo, né, significa o quê? Que esse cavaleiro, né, que se chama Morte, né, e que o Hades o segue, ele vai ter a permissão para ceifar um quarto da terra, sabe? O ceifador vem e ceifa e mata um quarto da terra, sabe? Pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Então é o seguinte, se você pensar bem, qual que é a população mundial? É 8 bilhões de pessoas. Eu posso até mostrar aqui para vocês, ó, a população mundial. Aqui, ó. Aí, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Quanto que é um quarto de 8 bilhões de pessoas? 2 bilhões, não é verdade? Um quarto de 8 bilhões são 2 bilhões de pessoas. Então, o que vai acontecer? Esse cavaleiro que é morte e tal e tudo vai ter a permissão para ceifar a vida de 2 bilhões de pessoas aproximadamente. Não 2 bilhões certinho, acho que vai ser mais que 2 bilhões, né? Até porque a população mundial é um pouco mais de 8 bilhões, sabe? Mas não é 9 bilhões, mas é um pouco mais de 8 bilhões.
mas aproximadamente 2 bilhões de pessoas vão morrer. E como que eu imagino que Deus faria uma coisa dessa, sabe? Bom, eu tenho uma ideia, sabe? Não quer dizer que vai ser assim, mas eu tenho uma ideia. Vou até aumentar aqui a webcam. Eu tenho uma ideia de como que Deus pode fazer isso. A primeira é por guerras nucleares, né? Embora eu ache que uma guerra nuclear mataria muito mais do que 2 bilhões de pessoas. Então eu acho que uma guerra nuclear não faz muito sentido, sabe? Porque pra mim mataria muito mais, causaria muito mais sofrimento que só 2 bilhões de pessoas. O segundo meio, que pelo que eu discuti faria sentido de Deus fazer, é uma peste, uma praga, um vírus muito forte, muito letal, que chega e dizima com 2 bilhões de pessoas, sabe? Esse é o segundo meio. Eu não sei como que vai acontecer isso, deixando bem claro. Mas eu tenho essas duas ideias na minha mente. Ou guerra nuclear, que eu não acho que que é provável que aconteça. Ou uma peste, né? Que eu acho que é mais provável, né? Uma peste que ceifa 2 bilhões de pessoas. E assim, vocês ficam pensando, ah, mas Deus é amor, Deus ele é amor, por que, que ele vai fazer isso? Por que, que ele vai matar 2 bilhões de pessoas? Ô, gente, muitas pessoas fornicam, adulteram, matam, roubam, pecam, roubam, como eu já falei, né? Enfim, eles fazem cada barbaridade, acreditam em falsa narrativa, distorce, engana, pastor picareta, crente picareta, gente que não tá que aparenta estar seguindo, mas não tá nada, gente que fala que distorce a Bíblia falando que Deus fala coisa que ele não, Deus aprova certas coisas que ele não aprova. Cês, e aí vocês querem que Deus fique quieto em relação a tudo isso? Deus já me falou, eu converso com ele direto. Eu converso com ele muitas vezes. E ele já me falou que tá ficando cansado desse mundo. Ele já tá muito cansado desse mundo. Sabe? E ele já me falou isso. Tá bom? Então não fica achando que Deus é amor, é florzinha, é ursinho de pelúcia. Não, mano. Deus é amor, mas é justiça também. E ele vai exercer justiça. Ele não tolera pecado, não. Ele não tolera. Beleza? Ele já tá cansado desse mundo aí. Vai testando a paciência dele pra vocês verem o que acontece. Vai testando Deus aí. E uma outra coisa. Ah, mas eu sou crente verdadeiro, né? Eu sigo, então significa que eu vou ser poupado. Não. Não necessariamente. E por que que não? Porque, enfim, eu não sei se vocês lembram, mas nos 10 mandamentos, na novela dos 10 mandamentos, a Dumá, ela é filha do Abirão e da, acho que Líbina, que é a esposa do Abirão, né? E ela é a única naquela família que realmente segue a Deus, sabe? E mesmo assim, ela seguindo Deus, ela caiu na abertura, a terra se abriu, ela caiu junto com o Thales lá, que é o irmão dela. Ela caiu, sabe? Ela não foi poupada, sabe? É lógico que não significa que só porque você não vai ser poupado disso, da morte de 2 bilhões de pessoas, que você vai pro inferno. Não significa isso. Porque a salvação é individual. Ela não é coletiva, ela é individual. Sabe? E assim, mas não significa que você vai ser poupado. E por que você não vai ser poupado? Porque muitas vezes é a sua família que não segue, sabe? É alguém, sabe, próximo de você. Você pode até seguir. Mas, enfim, você pode até seguir, mas alguém na sua família não segue, outras pessoas não seguem. E assim, teve situações também que Deus não poupou Israel de sofrimento, mesmo ele seguindo. Então Deus ele não, ele faz as coisas, mas os justos pagam pelos pecadores, né? Vai ocorrer a morte de justos e injustos nessa parada tudo aí, entende? Os justos pagam pelos pecadores. Já ouviram esse ditado? Que os justos pagam pelos pecadores? Mesma coisa, mano. Eu, por exemplo, já paguei por muita coisa que eu nem fiz, mas porque outras pessoas fizeram, eu paguei. Sabe? Isso já aconteceu comigo. E não foi uma vez, não. Foram várias vezes que eu já paguei por coisa que os outros fizeram. Sabe? É isso aí. E assim, eu só peço a Deus para que, se for mesmo para Ele ceifar a vida de 2 bilhões de pessoas, dar permissão para 2 bilhões de pessoas morrerem, para que simplesmente ele leve toda a minha família. Por quê? Por que eu tô pedindo isso? Significa, você quer que sua família morra, né? Você quer que você não ama a sua família, né? Não!
Não. É porque viver aqui depois da morte de 2 bilhões de pessoas, imagina como é que vai ser. Imagina o colapso que isso vai causar no mundo inteiro. Sabe? Como que você vai enterrar 2 bilhões de pessoas? Como que você vai enterrar? Como que... E outra coisa, né? Vai vir, vai causar um colapso na economia, um colapso na nossa vida. 2 bilhões de pessoas morrendo. Não vai ter nem espaço na Terra pra enterrar essas pessoas. Vai ser um massacre geral, mano. Vai ser um massacre intenso e não vai ter espaço. Não vai ter espaço pra enterrar e vai causar doença, vai causar sofrimento. Mano, não vai ter mão de obra também, vai causar um colapso na mão de obra. Vai ser terrível, mano. Então, eu só peço para que Deus leve toda a minha família para eles não ter que viver aqui depois de um massacre desses, sabe? Então é melhor que eu vejo que é melhor que Deus leve toda a minha família, sabe? Toda ela, não sobe ninguém, sabe? E uma última coisa que eu quero pedir é que se acontecer mesmo esse negócio de morrer 2 bilhões de pessoas, eu quero deixar uma mensagem para Shin Hai-san, né, que é uma atriz coreana que eu quero muito que se converta. Ô Shin, por favor, siga Jesus, tá bom? Siga Jesus, né? Entregue a sua vida para Ele, procure passar pelo processo de santificação, porque o tempo está acabando, tá bom? Essa abertura do quarto selo não vai ser uma coisa boa, sabe? Vai ser uma coisa intensa, vai ser uma coisa inimaginável, muita gente vai ser pega de surpresa, tá bom? E assim, vai ser uma coisa terrível, sabe? E eu quero, Shin Hai-san, que você, eu quero de verdade. Você é uma das que eu mais quero que esteja na Nova Jerusalém. Eu não, eu também quero falar uma coisa aqui que eu tô cansado de tanta rejeição que eu enfrentei, porque eu semeei a palavra por 10 anos, né? Vocês podem, inclusive, assistir o vídeo sobre isso, né? Que eu fiz, né? Sobre esse vídeo que eu vou deixar aqui, ó. 10 anos plantando sementes. Vocês podem assistir esse vídeo e ver que eu realmente estou cansado de se semear a palavra e enfrentar tanta rejeição. 10 anos sofrendo isso, mano. 10 anos sofrendo rejeição e compreensão por semear a palavra. E agora Deus vai mudar os focos da minha missão. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei qual parte que eu vou ter que tomar nisso, mas eu sei que ele vai mudar o foco. Eu estou aguardando uma resposta. Mas assim, se isso mesmo acontecer, né, morte de 2 bilhões de pessoas, o Shin Hai-san, pelo amor de Deus, mano, se entregue a Jesus ainda enquanto você ainda tem tempo, porque o tempo tá acabando. Se entregue a Jesus, sabe? Lembra que Jesus te ama, sabe? Ele mesmo você tendo pecado e tal e tudo, ele te ama, sabe? E ele só quer que você o ame de volta. Comece a segui-lo, a amá-lo, sabe? E ser transformada na imagem e semelhança dele, porque realmente é sincero esse desejo meu, sabe? De que você seja uma pessoa que é muito querida para mim, que esteja na Nova Jerusalém. Eu gostaria muito de te ver lá na Nova Jerusalém, tá bom? Bem, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram dessa interpretação, né, de Apocalipse, que inclusive foi dado na minha igreja, né? Se vocês gostaram dessa interpretação, que bom, né? Se vocês não concordarem, sintam-se livres para comentar o que vocês não concordaram, qual que é o meu ponto, qual que é o ponto que eu errei e tal e tudo, porque a gente tem liberdade de expressão, né? E todo mundo pode comentar, né, o que quiser, desde que isso não ultrapasse os limites do outro e vire ofensa, essas coisas, né? Mas é isso, esse foi o vídeo e falou!